Talvez você pense assim: as pessoas não vêm nos cultos porque elas não têm interesse em Deus, não têm interesse em coisas espirituais. Eu tenho um culto, talvez um exemplo, de quarta-feira, de quinta-feira, mas ninguém vem nesse culto, a frequência é muito pouca. A frequência do meu culto tem caído, não tem aumentado o número de pessoas. Eu tenho uma célula, um pequeno grupo, e as pessoas não têm muito interesse de ir para lá. Então você começa a achar que elas não querem Deus, que elas não são espirituais, que as pessoas só querem o mundo, não querem Deus. E será que nós não estamos fazendo pressuposições erradas? Será que na verdade não é que elas não querem Deus, mas as nossas reuniões não são interessantes? Vamos brincar de pensar sobre isso? Por exemplo, quanto tempo demora as nossas reuniões? Deixa eu perguntar para você, quanto tempo demora o seu culto? 1h30, 2 horas, 2h30, 3 horas? Eu tenho ido em culto que demora 2h30, 3 horas. Vamos pensar que 90% ou mais dos membros das nossas igrejas, o principal fornecedor que nós temos é o catolicismo romano. Você sabe quanto tempo demora uma missa? 40 minutos no máximo. A pessoa sai de lá, se converte, migra para a sua igreja, e ele tem que se adaptar a um culto de 3 horas. Será que é eles que não têm interesse espiritual, ou eles não têm condições de ficar num culto de 3 horas? Mas vamos pensar no culto. Como tem sido os cultos? Por exemplo, louvor. Eu tenho visitado, talvez Deus está me levantando para algo, que poucas pessoas têm essa experiência que eu tenho tido. Veja, são indo para 17 anos, cada semana visitando uma igreja. De pentecostal, de tradicional, neopentecostal, do que você pensar. Eu tenho visto de tudo. Tem cada louvor que não dá. Por exemplo, como é a altura do som da sua igreja? Você está fazendo som, você está fazendo louvor para quem? 80% dos ministros de louvor, até porque eu já fui ministro de louvor, hoje não estou nativa nessa área, mas já ministrei louvor. Minha casa é uma casa de músicos. 80% dos músicos das igrejas são jovens, minoria média idade para cima. Então o jovem, por exemplo, ele quer resposta. O negócio dele é resposta. Ele confunde volume com intensidade. Sim ou não? Estamos aqui com o ministro de louvor. O cara quer resposta. A resposta para ele é volume alto. Ele não está preocupado se a igreja está gostando do som. Ele quer resposta no ouvido dele. Então é aquele som que ninguém suporta dentro. Pessoas de classe de idade média para cima já não suportam ficar no culto mais. Porque é um som. Irmãos, esses dias eu fui ministrar numa igreja. Eu não suportei ficar no louvor. Eu saí para fora, eu tive que esperar. Pensa num cara que ainda gosta de som alto. Mas eu tive que sair para fora, esperar o louvor acabar, para mim voltar, porque era insuportável. Quando eu cheguei lá fora, eu descobri que tinha um monte de gente lá fora. E descendo a boca no culto que ninguém suportava mais. Então será que nossos cultos são tão interessantes como a gente pressupõe que sejam? Será que as pessoas não estão interessadas em ir nos nossos cultos? Porque não tem hora para começar e não tem hora para acabar. Por exemplo, você tem hora para começar seu culto? É só uma sugestão para você pensar, tá? Só uma sugestão. Todos os horários quebrados não dão muito certo. 7h30, 9h30. Tudo que é quebrado não dá certo. Tente colocar no horário fechado, 18 horas, 19 horas, 20 horas, 10 horas, 9 horas, o resultado é maior. Isso é pesquisa feita. Mas quando você começa quebrado, você tende a começar atrasado. Então você não tem hora para começar o culto, também não tem hora para terminar. E as pessoas que são ingleses, que gostam de coisa certa, ela chega, ela começa a ficar incomodada. Aí ela também não consegue fazer uma programação depois do culto dela. Depois do culto, porque não tem hora para acabar. O seu culto não tem hora para acabar. Cada dia o seu culto acaba 1 hora. O seu culto começa, só um exemplo, às 7 horas da noite. Tem dia que ele acaba 8, 8h30, 9 horas, 9h30, 10 horas da noite. Aí ele tem um compromisso com a família, um aniversário, ele não vai no culto, porque ele já sabe que não tem hora para acabar. Será que as pessoas não são interesseiras na obra de Deus, em estar nos cultos?
Ou será que os nossos cultos não estão sendo interessantes? Agora eu vou mexer com um negócio complicadíssimo. Você tem duas coisas para fazer: magoado comigo, ficar, ou administrar. Por exemplo, vamos pensar agora na palavra dos pastores. Tem pastor que não prega, irmão. Você não consegue ouvir o cara. Ele não tem conteúdo para pregar mais de 40 minutos. Mas ele não tem que carregar síndrome do patinho, do pastor feio com ele. Porque nem todo pastor, porque hoje nós temos um equívoco de as pessoas acham que ser pastor é pregar. Ser pastor é muito mais que pregar. Pregar é a cereja do bolo. Ser pastor é cuidar de gente, é apacentar, é visitar, é administrar, é cuidar, é um conjunto de coisas. Então tem pessoas que acham que ser pastor é pegar microfone. E às vezes ele é um pastorzão fantástico. Pensa num pastor maravilhoso. Mas ele não prega, né? Mas ele quer pregar 1h30, porque ele ouve o Eduardo pregando 2 horas, ele fala assim: o meu nome é Eduardo Reizinho. Entendeu? Então ele quer pregar pra caramba. Então ele fica lá. Então a mensagem dele passou 1h30, o cara está pregando, os irmãos não estão suportando mais, o cara não está aguentando, o cara está pedindo a Deus para dar um infarto no cara, para ele sair de lá. Mas ele quer pregar, entendeu? E aí você pega a palavra dele, presta atenção aqui, ó, você pega a palavra do cara, não tem conteúdo. Aí ele já falou tudo que Deus revelou para ele. Aí ele já falou tudo que Deus revelou para ele, só que como ele quer mostrar serviço, aí ele fica enchendo linguiça o resto do tempo, cara. Um negócio que era para fazer de forma prática, rápida, ele vai enrolando. É um culto que ninguém aguenta. Alguém pode dizer amém? Já percebeu alguma coisa desse tipo em algum lugar? Então não dá, o culto não é legal. A célula dele não é legal. Eu tive coragem, olha, pense para fazer. Às vezes você sai empolgado daqui e vai querer sair fazendo na sua igreja isso. Pense para fazer isso. Pensa nos efeitos colaterais. Eu tive coragem de fazer uns bons anos atrás. Peguei um questionário e pus num questionário, entreguei para toda a minha igreja, para eles ficar uma semana com papel e depois me devolver depois de uma semana no culto seguinte, no domingo seguinte. E pus lá 3 coisas que você acha maravilhosas no nosso culto. E 3 coisas que te incomoda muito na nossa igreja. 3 coisas que você gosta, 3 coisas que te incomoda. Falei, não precisa pôr o nome, para você ter liberdade para pôr tudo que você quiser. E eu fiquei lá quase uma semana, papel por papel, colhendo. Sabe quais foram as 2 coisas que mais, quase todos os papéis estavam lá? O culto não tem hora para acabar. O som do louvor é insuportável. Estava lá quase que todos os papéis essa reclamação. Aí você fala assim, pastor, o senhor já conseguiu resolver isso? É uma luta constante. Lá agora nós temos um decibelímetro na igreja. Está passando o decibelímetro. Todo culto eu chego lá, som está alto, baixa o som, baixa, ninguém a suporta. Alguém está me entendendo? Amém. O seu culto é 8 horas, cara? 8 horas. Quer uma sugestão? 1h30 de culto, tá bom demais. Faz um louvor prático, objetivo. Vamos pensar em avisos. Tem pastor que se você der um microfone para ele dar um aviso, ele prega. Tem pastor que se ele fizer irmão, pode orar para começar o culto? Ele não ora, ele prega orando, ele fica 15 minutos, ninguém aguenta mais. Quase que o pregador fala assim, não precisa subir, cara, pode continuar. Alguém está me entendendo? Diga amém. Amém. Então, às vezes nós estamos com pressuposições totalmente equivocadas quanto ao horário, palavra. Vamos pensar outra coisa? Desculpa, não quero que você se sinta menosprezado, pelo amor de Deus. Não é a cadeira da sua igreja. Você já sentou e ficou 5 domingos ouvindo, sem pregar, sentado na cadeira da sua igreja, para ver se essa cadeira da sua igreja ela dá para ficar sentado?